Seja muito bem-vindo a mais um Vivendo de Mágica, um programa que te ensina como faturar mais de R$ 5.000 por mês se apresentando como mágico. Eu sou Emerson Rodrigues e hoje nós iremos falar sobre como praticar, treinar, ensaiar e apresentar. Bom, parecem coisas muito parecidas, porém são muito diferentes em vários aspectos. Então, vamos lá. Qual é a maneira correta de se praticar uma mágica? Note que praticar vem antes de treinar. Praticar vem antes de treinar. Ou seja, apesar de serem palavras muito parecidas, elas não significam a mesma coisa. Praticar é o que você faz no momento em que você aprende uma nova mágica. No momento que você aprende uma nova mágica, é necessário que você se familiarize com, sejam os objetos, sejam a história, o repertório dessa mágica. Então, esse é o momento de praticar. Então, eu geralmente pratico da seguinte maneira. Apesar de eu ser um defensor de que você deve sempre apresentar uma mágica de maneira original, que você deve sempre colocar a sua pitada, o seu saborzinho, o seu tempero pessoal em uma mágica. Quando eu estou aprendendo um número novo, uma mágica nova, eu estou ainda na fase de praticar. Então, como eu estou na fase de praticar, eu gosto de aprender exatamente como o criador daquela mágica ensina, exatamente como a fonte daquela mágica ensina. Então, eu replico, eu copio e replico passo a passo, igual aquela pessoa que está me ensinando, aquele mágico que está me ensinando, aquela fonte que está me ensinando aquela mágica. Eu gosto de praticar até que eu consiga fazer igual o que eu aprendi, ou fazer tão bem quanto aquele que me ensina. Então, essa é a fase de praticar. E a gente pode praticar em qualquer lugar e a qualquer hora. Vou dar um exemplo prático. O empalme de uma moeda. Bom, eu não tenho uma moeda aqui agora comigo, mas eu vou usar então um cartão de crédito, certo? Um empalme, certo? Que eu usei um empalme para depois reproduzir um objeto. Então, no caso, esse é um exemplo de algo que eu consigo praticar em qualquer lugar, a qualquer hora, porque a fase de prática, ela não exige que você precise parar o que você está fazendo. Você pode realmente praticar em qualquer lugar, a qualquer hora, sem ninguém nem saber que você está praticando um número de mágica. Outro exemplo que eu daria é o clássico do empalme de moeda. Você pode dirigir enquanto empalma uma moeda, esse tipo de coisa. Então, você pode, enquanto está vendo televisão, estar com seu baralho em mãos. Deixa eu pegar aqui o meu baralho. Eu não tinha pensado em mostrar, mas eu vou mostrar aqui. Então, você está em mãos assistindo televisão e praticando suas técnicas, seus cortes, seu manuseio, certo? Então, para praticar é simples, qualquer lugar, qualquer hora, e essa é a fase inicial do aprendizado de um novo número. E como você está na fase inicial, por isso que eu disse que você pode replicar de maneira exata, igual a fonte, sem precisar ainda estar colocando o seu próprio tempero nessa fase desse aprendizado, dessa mágica, desse número novo que você está aprendendo. Após esse período, você então vai entrar na fase do treinamento. Treinar. Então, poxa, mas tá, se eu já estou
fazendo em todo lugar, eu não estou treinando. Não, você está só praticando, porque o treino ele já exige um pouco mais de responsabilidade, o treino exige um pouco mais de dedicação. Então, na fase do treino, você vai se organizar. Como assim se organizar? Você vai separar um horário do dia, um momento do dia, para treinar aquela mágica, certo? Então, você vai ter muito mais foco e muito mais atenção naquilo que você está fazendo do que durante a prática. Durante o treino é como se fosse a prática de uma maneira mais intensiva e mais precisa, para que você lapide a técnica, certo? Então, eu lembro em alguns anos atrás, acho que eu vou colocar o ano aqui embaixo porque eu não lembro agora, mas eu participei de um congresso e eu perguntei para um mágico manipulador. Como talvez você saiba, talvez não, os mágicos manipuladores, eles são os mágicos mais... Qual é a palavra? São os mágicos mais dedicados e mais disciplinados. Exatamente. A disciplina de treino de um mágico manipulador é surpreendente. Então, após a fase da prática, nós vamos para o treino. E no treino exige então uma disciplina maior. Ou seja, você pode treinar durante 1 hora, que seja 2 horas, 3 horas, 4 horas. Anos atrás eu perguntei para um desses mágicos manipuladores, agora me sumiu o nome da mente, e ele me disse que ele praticava 6 horas por dia. 6 horas por dia. Teve um outro que me disse que praticava 9 horas por dia. 9 horas por dia. Você tem noção do que é ficar 9 horas repetindo a mesma técnica, o mesmo movimento, a mesma sequência de números durante tanto tempo? Como eu disse, a manipulação exige muito e exige muita disciplina, certo? Bom, então ok. Lógico que não estou dizendo que você precisa ficar 9 horas, 10 horas praticando nenhuma mágica, mas após você tiver se familiarizado com o número que você aprendeu, passe então para a fase do treino e aí sim se foque mais e separe pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos 1 hora por dia para treinar esse número novo até que você se sinta confiante. Após isso, você pode então passar para a fase de ensaiar. Lembrando que a fase de treinamento eu não tenho como dar um tempo específico, porque cada mágica é de um jeito. Cada mágica ela exige habilidades, cada mágica vai exigir habilidades diferentes de você. Por isso que com o passar do tempo, no início vai levar bastante tempo. O tempo de prática vai levar um certo tempo, de treino um certo tempo. Lógico que eu estou me referindo a mágicas mais complexas, né? Mágicas mais simples levam menos tempo, por lógica. Mas a princípio mágicas mais complexas, quando você está começando, leva um certo tempo. Porém, depois de um tempo, até mesmo as mágicas mais complexas, você consegue aprender em menos tempo do que você aprende quando você está começando. Porém, mesmo assim, eu recomendo, seja você alguém que nunca fez mágica e quer começar agora, ou seja alguém que já faz mágica, passar por essas 4 etapas, não pular etapas, passar pela fase de prática, de treino e ensaio, certo? O tempo que vai levar aqui é muito individual de cada um, porque cada um vai ter que se familiariza da forma que melhor praticar, treinar. Cada um aqui cada mágico acaba se familiarizando de uma maneira própria com aquele número. Então, tem pessoas que têm mais facilidades para alguns tipos de mágicas, outros para outros. Então, passando a fase de praticar, eu recomendo que você treine durante bastante tempo, pelo menos 1 hora por dia,
até que você se sinta seguro para então passar para a fase de ensaio.